Vamos conversar um pouquinho sobre a descoberta da doença renal crônica. É muito comum, muito mesmo, no meu consultório, receber pacientes vindos encaminhados de outros especialistas, sejam clínicos, sejam endócrinos, seja o cardiologista. E é sempre assim, eu sempre percebo um medo muito grande deles, né? Alguns até falam que, ai doutora, me mandaram procurar a senhora com urgência. E assim, existem urgências e urgências. No geral, os encaminhamentos estão 90% corretos, né? Encaminham porque há uma disfunção renal, mas tudo tem que ser explicadinho direitinho. Então, num primeiro momento, o que eu faço? Eu me apresento, peço para o paciente sentar. Se ele tiver alguma característica, assim, uma camisa de time de futebol, uma camisa de oração, algo do tipo, eu já puxo um assunto para ele dar uma relaxada. E aí eu pergunto, no que eu posso te ajudar? A partir daí ele começa a me contar a história dele. E aí eu recebo os exames. Não gosto de olhar ali de imediato os exames, eu gosto de saber dele. Então eu peço para ele me contar a história dele. Tempo de pressão alta, tempo de diabetes, tempo de outras doenças que ele possa vir a ter, que ele possa ter tratado, por exemplo, algum tipo de câncer que ele possa ter tratado. E a partir daí a gente vai conversando a respeito das medicações que ele toma continuamente, até a gente chegar nessa creatinina. Quando a gente chega na creatinina, eu geralmente explico de onde ela vem, qual é o papel dela. Aí eu começo a explicar o que é a função renal e de que forma eu posso calcular essa função renal, quais os métodos que eu tenho. E diante dos exames dele, o que ele me trouxe, se ele me trouxe exames de urina, se ele me trouxe uma cistatina C ou apenas uma creatinina sérica, eu converso com ele sobre esse exame e a gente calcula junto, eu mostro para ele a fórmula que a gente calcula a função renal. Chegamos a um valor de função renal. Eu sinto que ainda fica tudo muito vago na cabeça do paciente. Então, o que eu faço? Eu sempre tenho no meu consultório uma tabela internacional onde a gente estima a taxa de filtração glomerular e os riscos envolvendo a questão da perda de proteína, que é uma das informações que a gente também procura saber para classificar e estratificar a doença renal crônica. Então, a partir do momento que eu mostro essa tabela, que eu chego num valor que a gente estratifica a doença renal crônica, eu dou para ele o diagnóstico. Vamos supor, o senhor tem doença renal crônica, estágio 3A A1. Esse 3A é na classificação pela taxa de filtração glomerular e o A1 tem correlação com uma perda de proteína na urina, certo? A partir daí, a gente vai passar para a proposta terapêutica. Então, a gente vai avaliar junto todas as medicações que ele faz uso, se tem alguma coisa que possa ser melhorada ou alguma coisa que não há necessidade de estar ali. A gente vai conversar sobre isso e a gente vai conversar um pouquinho sobre o padrão alimentar do paciente. Porque o que acontece? A doença renal crônica, ela é crônica e progressiva. Então, eu preciso ensinar ao meu paciente como retardar a progressão dessa doença renal crônica, que é o meu objetivo. O que eu explico para ele é que eu sou apenas um agente de informação, que eu vou tentar otimizar ali o que eu puder, mas que eu preciso que ele siga as orientações do nutricionista e as minhas orientações. Conforme a doença for avançando e for surgindo complicações esperadas da doença renal crônica, como uma anemia, como um distúrbio mineral e ósseo, a gente vai acrescentando, seja um remédio para anemia, seja um cálcio para ajudar na eliminação do fósforo. Tudo isso é conversado ao longo da consulta, ao longo dos meses de consulta. E quando chega o momento que a gente precisa conversar a respeito dos tipos de terapia renal substitutiva, sejam ela a hemodiálise, a diálise peritoneal ou transplante, essa conversa já vai ser introduzida muito aos poucos, ao longo do tempo. Já tenho uma certa experiência de quando eu devo começar, né, a partir de que valor de função renal ali eu já começo a introduzir, especialmente de acordo com o paciente, se é um paciente ansioso, se é um paciente que tem receio do tratamento. Então a gente vai aos poucos tocando no assunto, porque a ideia não é assustar. A ideia é trazer a informação para que o paciente não entre em hemodiálise no susto, para que ele entre consciente do tratamento, seja hemodiálise ou diálise peritoneal, de como vai ser feito, de quando começará, do treinamento que será necessário. Então, esse é o caminho quando se descobre uma doença renal crônica. A informação de uma doença renal crônica não é sinônimo de
correria para iniciar a hemodiálise. Quando a gente descobre de forma precoce, a gente consegue estabelecer tratamentos que prolongam o tempo de tratamento conservador, que retardam o avanço da doença e a questão da hemodiálise. Então, converse com seu nefrologista, entenda sobre o que você tem. Questione, faça perguntas mesmo, assim. Nós estamos aqui para esclarecer para vocês, tá certo?